Jesus? Amém? Como o Senhor que se louvou, irmãos, esse louvor foi feito inspirado no meu pai, né? Hoje é dia dos pais, e vou louvar ele. Primeira vez que eu louvo esse hino, esse CD que nós gravamos é novo ainda, né? Fácil de adaptação, né? Mas tenho certeza que vamos louvar para a honra e glória do Senhor Jesus, siga com lembranças. Fala sobre isso, mas desde já também quero convidar os irmãos, o pastor já esteve falando ontem, não necessário também, no outro dia 23, o lançamento do CD, com os irmãos, todos aqui convidados para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar. Coisas que eu não consegui dizer, porque a timidez nunca deixou. Lembranças que eu nunca esqueci, lições que só agora compreendi. Estão marcadas pelo tempo, quantas lágrimas jorradas em silêncio. Fosse o meu herói, meu companheiro, me ensinaste no caminho certo a prosseguir. Oh Pai, obrigado por existir, e perdoa se algum dia eu te fiz chorar. Sua semente já perpetuou e teu nome já não morre mais. Simplesmente quero te dizer, te amo. Voltaria ao passado neste momento, para rever a minha mãe e meus irmãos a te esperar, certo de que cedo ou tarde irás voltar. Oh Pai, quantas vezes tu chegavas com suor no rosto, um semblante meio triste, sem nenhum no bolso, mas trazia muita fé e a esperança de quem crê em Deus, um dia sempre alcança o melhor. Oh Pai, obrigado por existir, me perdoa se algum dia eu te fiz chorar. Tua semente já perpetuou e teu nome já não morre mais. Simplesmente quero te dizer, te amo. Te agradeço por existir, me perdoa se algum dia eu te fiz chorar. Tua semente já perpetuou e teu nome já não morre mais. Simplesmente quero te dizer, te amo. Te amo, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão. Meus irmãos, vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração com o nosso irmão Ezequias, convidado para fazer essa oração. Quero pedir aos irmãos, nós teremos ainda apresentações aqui relacionadas ao Dia dos Pais, mas agora é o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir toda a atenção possível
da igreja, inclusive aos que estão lá fora, se organizando para as apresentações, que não se movimentem. Vamos permanecer atentos àquilo que Deus tem para falar conosco pela sua palavra nessa noite, irmãos. Quem está de acordo? Levanta a mão assim, ó. Quem está de acordo? Isso, permaneça com a sua mão levantada, em nome de Jesus. Oremos com o nosso irmão Ezequias. Pode ser, igreja, pula sua cabeça. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, neste momento, meu Deus, estamos aqui, ó Pai, de coração aberto, para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, vem agora, meu Pai, falar conosco. Abençoa o pregador desta noite, que ele venha trazer uma mensagem do trono da glória. Vem agora, Senhor Deus, se apostar da mente, do intelecto, dos pensamentos, da memória do Teu servo, meu Pai, e que ele venha ser um canal de bênção, Pai, nesta casa, ó Pai, e que esta palavra, esta mensagem venha atingir o objetivo na qual ela foi mandada, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, Senhor, irmãos aqui. A igreja pode tomar assento, palavra do nosso irmão evangelista Oséias. Meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, nós, é uma grande honra, podemos estarmos falando nesse dia maravilhoso. Gostaria de ouvir, também sou pai, gostaria de ouvir também alguma coisa diferente, mas no Dia das Mães eu também falei, eu falo no Dia dos Pais também, né? Não tem problema nenhum. Não sou mãe, mas sou pai. Deuteronômios, capítulo de número 6. Livro de Deuteronômios, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos estão abrindo as vossas Bíblias, eu gostaria nessa oportunidade de fazer 2 comentários em parênteses rapidamente aqui. Gostaria de dizer aos irmãos, acredito que o pastor já deve ter falado sobre esse assunto, mas como os irmãos sabem, não é sempre que eu estou aqui. Nós estamos passando aí por um ano de uma transição, principalmente econômica, complicada. Então, antes, como aviso, eu gostaria de alertar aos irmãos para terem cuidado nas negociações que os irmãos forem fazendo até o final do ano. Os irmãos sabem que esse ano é ano de eleição. Os irmãos sabem que o Brasil, não sei se os irmãos estão sabendo ou não está muito bem economicamente falando. Tem um buraco financeiro muito grande. Daqui a uns dias vai estourar tudo, viu, irmãos? Vai estourar preço de gasolina, álcool, né? Aquele subsídio da casa própria lá vai deixar de existir provavelmente. Né? O governo não vai conseguir sustentar porque ele está segurando a inflação já por muito tempo. Então teremos um problema aí. Quem não tem dívida, é bom fazer. Tem várias empresas aí dando férias coletivas. Sem falar nos problemas da água, né? Nosso irmão ali de São Paulo, um problema grave lá. Nosso irmão ali de Itu, foi decretado estado de emergência, né? De alerta essa semana em Itu, por causa de falta de água, em várias cidades do interior. Então, é necessário a gente orar, irmãos. É necessário a gente orar para que a nossa fé não seja abalada, porque o crente, com a leitura aqui que o nosso pastor fez, pastor Valdecir, a leitura nos fala bem claro que nós não somos deste mundo, mas é necessário entendermos qual mundo, porque aqui no mundo eu como, os irmãos também devem comer, os irmãos precisam de água, precisam de eletricidade, precisam de trabalhar, precisam estudar, né, para conseguir um bom emprego. Então assim, a gente faz parte desse mundo. Quando se fala que o mundo não nos pertence, esse mundo a gente não faz parte, significa mais para o lado espiritual. É necessário a gente entender essas coisas. Então é importante, amados irmãos, a gente orar pela saúde do nosso país, pela nossa cidade, pela nossa igreja, se preservar, porque nós temos, como hoje é o Dia dos Pais, nós temos o Pai dos pais do nosso lado. Até esse exato momento, Deus tem sustentado seus filhos e nos guardado debaixo da sua mão. E não será amanhã que Deus irá nos abandonar. Mas é importante a gente entender mesmo como as coisas estão acontecendo por aí. E outro assunto, amados irmãos, é o seguinte: não é porque os irmãos veem alguém ao nosso lado, eu estou do lado aqui do Valdecir, não significa que nós, não é o caso, né? Não significa que a gente não seja amigo.
Não é porque eu sento do lado da presidente Dilma que eu sou amigo dela, que vou votar nela. Então é importante os irmãos terem essa noção, né? É importante ter essa noção. É importante a gente ter essa noção. Porque os irmãos vão ver, se Deus não colocar as mãos poderosas no nosso país, se a gente não tiver uma grande mudança de governo, nós vamos ter um problema muito sério. Os irmãos estão vendo o preço da gasolina aí a quase R$3, os irmãos vão ver a 5. Juros, pulando para lá e para cá. Então, ore, cuidado com dívidas. Não acredito que se eu pudesse dar um conselho para os irmãos, como um parente daqui, tenho apenas 20 minutos, mas gostaria de deixar aqui uns 2 minutos em relação a isso. Cuidado com dívidas, não faça dívidas. Segure um pouquinho, junto dinheiro se você for comprar alguma coisa, peça a orientação para Deus para fazer um negócio, ainda mais se for um negócio muito longo, que Deus possa nos abençoar. Deuteronômio capítulo de número 6, o verso 6 a seguir. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Também as atará por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Amados irmãos, desde o começo, a Bíblia, nós vemos o interesse grande de Deus para que a sua palavra fosse conhecida. É importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque através do conhecimento da palavra de Deus, nós temos conhecimento da onde a gente pode chegar. Nós temos conhecimento, da onde, o que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente ganha o nosso salário, Quem é que consegue gastar mais do que ganha? É difícil gastar mais do que ganha, porque a gente tem um poder econômico, e o nosso poder econômico é atrelado ao que nós ganhamos. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos testemunhos sobre pessoas curadas, quando nós vemos a movimentação de Deus na vida das pessoas, a gente olha e começa a observar, nossa, esse é o meu Deus. Quando eu vejo que o nosso Deus abriu o mar vermelho, eu começo a ver que o poder de Deus vai muito mais além do que o poder natural que eu consigo compreender. Quando eu vejo alguém, um paralítico, levantar e andar sobre as suas pernas, eu vejo que é um poder que o médico e a medicina ainda não conseguem fazer. Quantos testemunhos a gente vê que Deus cura uma pessoa ali com câncer, de repente sai ali um exame e a pessoa não tem mais câncer, a medicina ainda não consegue. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, quando a gente começa a ouvir os testemunhos das pessoas testificando das maravilhas que Deus fez na vida dela, nós começamos a entender e a imaginar o quão grande é o nosso Deus e o quão grande é o poder que Ele opera em nossas vidas. E como pais, eu sou pai, de um menino e de uma menina, tenho a obrigação perante Deus de instruí-los na palavra do Senhor Jesus Cristo. Como obrigação, eu tenho o dever de falar para o meu filho que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Como pai, eu tenho o dever de presença, eu tenho que estar presente com o meu filho. Muitas vezes há um engano hoje em dia na sociedade que se trabalha muito e a família fica por último, o filho fica por último, e quem vai ali educando o filho é a escola, é o vizinho, é o amigo drogado, é o amigo viciado, é o amigo alcoólatra, é o amigo que fornece ali um baseado, fornece ali um cigarrinho de maconha e assim vai. Mas nós temos uma responsabilidade, pais, muito grande perante Deus, de instruí-los, de conhecer a Deus. Não há, amados irmãos, coisa melhor e maior do que essa. Esses dias atrás, quando eu estou em casa, sempre leio a Bíblia infantil para o meu filho, e sempre quando a gente já leu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, já leu várias vezes a Bíblia com ele, e ele acaba contando a história sozinho. E quando acontece alguma coisa em casa ou com alguém, ele fala, olha pai, ali aquele irmão, que nem aquele irmão, esses dias ele estava falando, que uma pessoa estava dizendo que estava precisando de força.
Uma pessoa estava precisando de força, ele virou para mim e falou: pai, o nome do meu filho vai ser Sansão. Eu falei: mas por que filho vai ser Sansão? Porque Deus deu força para Sansão e meu filho vai ser forte também como Sansão, né? É importante, amados irmãos, a instrução. A instrução traz o conhecimento. O conhecimento, amados irmãos, traz a experiência. E a experiência, ela traz, amados irmãos, a paciência, a longanimidade, as coisas boas que Deus tem para ofertar aos seus filhos. Talvez você está sentado aqui, né? Tem muitos irmãos aqui de idade e estão ali pensando, né? Mas eu já não tenho mais o meu pai aqui comigo. Muitos, né? Já não tem mais o pai porque o pai já partiu, né? Mas você pode lembrar do teu pai. Você pode lembrar de quão bom foi o teu pai. Olha como é importante o pai amar o filho. Porque o pai amando o filho, qual será a lembrança que vai ficar no filho? Quando a gente diz somente não aos nossos filhos, quando a gente fala assim: não posso conversar com você agora, não, eu não posso brincar com você agora, os anos vão se passando. E qual é a lembrança que o filho vai tendo sobre o pai? Que o pai, né, não tem tempo para ele, que o pai não gosta dele, que o pai vive mais com as pessoas lá fora do que com ele. E talvez você sentado aqui nesta noite, talvez você tenha esse sentimento, talvez o teu pai te tratou assim, né? Talvez por ignorância, por circunstâncias da vida, não sei porquê, mas talvez você foi tratado assim. Mas eu quero te dizer o seguinte: que antes do teu pai, houve um pai que é chamado Pai de todos, que é chamado Deus. Deus, quando criou Adão e Eva, Deus criou ali como pai. Deus ali em seu amor, ele criou a raça humana para que a raça humana frutificasse, criasse, gerasse filhos, para que ele fosse o pai de todos. E a leitura que nós lemos hoje aqui, amados irmãos, nos mostra, nos ensina que Deus nos deu, né, ali a sua graça através de Jesus Cristo, que conhecemos a Deus e que temos Ele como Pai. Se os irmãos forem ler ali no capítulo 1 de João, Deus ali, né, Jesus, né, João, o evangelista, narrando ali a história, ele fala da seguinte maneira: olha, todos quantos recebem esse ar, tá gelado, hein? Está me gelando aqui mesmo. Se puder diminuir um pouquinho aí, não sei se as irmãs estão com frio, quem está mexendo nesse ar aqui, fazendo um favor. Quando ali o evangelista ele pega e fala da seguinte maneira: olha, Deus nos deu o poder de sermos chamados seus filhos. Este poder vem através da graça de Deus. Não é todo mundo. Olha na leitura oficial como o Valdecir leu hoje, essa noite. Não é para todo mundo que Jesus veio. Olha, Senhor, né? Deus ali, Jesus orando, ele fala assim: Pai, eu não rogo por todo mundo, mas eu rogo por aqueles na qual tu me deste. Nós fomos dados para Deus como filhos. Nós fomos dados como filhos para Deus. E como filhos perante Deus, nós temos, amados irmãos, algumas obrigações e nós temos alguns deveres. Por exemplo, né, Deus não expõe ninguém ao ridículo. Deus não deixa os seus filhos passar fome. Deus não deixa os seus filhos a mendigar o pão. Tem alguém aí mendigando o pão? Deus não deixa, como Pai Supremo de todos nós, Deus não nos deixa sofrer ali. Por outro lado, nós como filhos temos o dever de quê? De amar aos nossos pais, que é um mandamento com promessa. O que significa mandamento com promessa? Significa que se nós quisermos viver a mais, né, continuar vivendo um pouco mais aqui nessa terra, é necessário nós aprendermos a obedecer, é necessário nós aprendermos a honrar. E eu aqui faço parênteses novamente nesta noite, dizendo o seguinte: esta casa é a casa de quem? Não é a casa de nosso pai? Eu pergunto para os irmãos: não é? Eu casei, saí da minha casa, né? Eu fui hoje na casa do meu pai ali entregar um presentinho, uma lembrança para ele, né? Desejei para ele feliz Dia dos Pais, e eu entrei hoje aqui dentro desta casa, que é tida casa de oração, que é tida casa de Deus, que é tida casa do nosso Pai eterno, nosso Pai soberano, e nós entramos aqui, e eu pude observar que gente entrando aqui de qualquer jeito, por exemplo, mascando chicletes, por exemplo, não parando
necessita que você esteja em comunhão com esse Pai que te ama, que te salvou, que derramou o seu sangue carmesim para que você tivesse os seus pecados perdoados. Aqui na casa do Pai é necessário uma reverência. Aqui na casa do Pai é necessário uma adoração. Aqui na casa do Pai é necessário louvor, ação de graças, salmos e hinos espirituais, profecias, dons espirituais. Aqui é lugar de nós exaltarmos e glorificarmos a Ele. Aqui é lugar de glorificarmos e exaltarmos. Por quê? Porque Ele é presente em nossas vidas. Deus é presente em nossas vidas. E Deus sendo presente em nossas vidas como Pai, Ele tem algumas obrigações e alguns deveres. E como Pai, Ele tem o dever e a obrigação de nos corrigir. Embora nós não gostemos de ser corrigidos, Deus Ele tem o dever de nos corrigir. Ele tem porque Ele nos ama. Ele tem o dever de mostrar que nós muitas vezes erramos. Ele tem o dever de falar que muitas vezes nós, desculpe o termo, pisamos na bola, como é a gíria hoje. Mas Deus não fala diretamente com você. Deus usa um aqui, usa outro ali, usa outro ali, usa outro ali. É um louvor, é uma palavra, e Deus vai falando a sua vontade para as nossas vidas. E aquele que vive na vontade do Pai, o seu caminho ele prospera. O seu caminho, ele tem uma certa liberdade de paz, ele tem uma certa liberdade de felicidade. Instrua essas palavras que hoje eu te ordeno, estarão no teu coração. Um dos maiores problemas hoje em dia na nossa sociedade evangélica é que a palavra do Deus não está mais no coração, está simplesmente na boca. As pessoas falam da palavra, mas não vivem mais da palavra. As pessoas falam assim: Deus te ama, mas Deus me ama, mas não sente o amor de Deus. Será que nessa noite você é capaz de sentir o amor do Pai sobre você? Será que nessa noite você é capaz de sentir a glória de Deus na tua vida, te abençoando e abrindo as portas, e você olhando e falando: Deus Pai, obrigado por tudo? Sabe, amados irmãos, carecemos em guardar a palavra de Deus no nosso coração. Como disse ali o salmista: guardei, ó Deus, a tua palavra para que eu não peque. Amados irmãos, está aqui na Bíblia. Olha, eu te ordeno que essas palavras que aqui estão, estarão no teu coração, e você as intimarás, ou você ensinarás ao teu filho. Ensinarás ao teu filho. Se a gente não ensinar o nosso filho que Deus é amor, que Deus é glorioso, que Deus é poderoso, que Jesus é o Senhor, que Ele ama, que Ele salva, que a vida não é baseada no álcool, não é baseada na droga, não é baseada na prostituição, no sexo. É isso que o teu filho vai encontrar aí fora do mundo, porque é isso que a potestade maligna quer. Não é o homem, não é o teu vizinho, não é o teu parente, não. É as potestades malignas, são os demônios caídos, são Satanás e seus anjos. Eles querem arrebatar o seu filho, ele quer arrebatar o seu filho da casa de Deus e lançá-lo na penitenciária, lançá-lo no meio da sarjeta, da droga. Mas poderoso é Deus pela sua palavra, que vela pelos seus, e vela pela esta igreja, e vela por todos nós, porque todos nós fomos recebidos pela graça de Deus como filhos perante Ele. Nós fomos enxertados, amados irmãos, nessa videira, e através dessa videira corre em nossas veias o precioso sangue, o sangue carmesim de Jesus, e por esse sangue nós temos entrada e ousadia de clamarmos: Deus que é o nosso Pai e nosso Senhor. Essa ousadia que é necessária hoje em dia, é a ousadia necessária para orar pelo filho, é a ousadia necessária que, se teu filho está doente, dobre os teus joelhos, peça a Deus graça e ajuda para que Deus levante o seu filho da cama, para que Deus saia do teu filho. Nós temos que ter a palavra de Deus, o Espírito, o exemplo de Deus na tua vida como pai, como mãe, Aqui tem que ter, meus amados irmãos, que Deus fará maravilha. A palavra de Deus diz o seguinte: fazei prova de mim,
Senhor, que Deus, através da pessoa de Jesus Cristo encarnado aqui nesta terra, morreu para perdão de nossos pecados, e essa morte nos reconciliou com Deus, e através dessa reconciliação com Deus, somos feitos filhos dele. Eu olho para o meu filho, principalmente, para o mais velho que tem 7 anos, a mais nova tem 1 e um pouquinho, então a gente, ela tenta falar comigo, tem uma comunicação, irmãos, tem uma comunicação, ela fica lá, eu algumas coisas até entendo o que ela está querendo, ela já fala TT, fala não sei o que lá, hoje ela pegou de manhã, a hora que eles estávamos acordados, ela pegou a minha aliança, tirou a minha aliança, pôs no dedo, ficou brincando no dedo dela, aí a mãe dela, tá vendo, já quer um anel, já quer um anel. Então temos que ter uma comunicação com os nossos filhos, e você, filho, é necessário que haja uma comunicação com o seu pai, é necessário que haja uma comunicação com os seus pais. Não entre aí na onda do mundo, com meu pai eu não vou falar, minha mãe eu não vou falar, é uma coisa careta. Não faz isso. É por causa disso que existem várias adolescentes, barrigudas, moças barrigudas. Por isso que existem muitas pessoas na penitenciária. E segundo a estatística, o número de pessoas que já passaram por igrejas na penitenciária não é pouca. Nós, como pais, devemos saber corrigir os nossos filhos. Não é através da cintada, No meu tempo era o milho no chão, tinha que joelhar no milho, Talvez era possível, a gente é quase da mesma época, não é muito diferente, Meu pai e minha mãe nunca me expôs a esse ridículo, mas eu via meus amigos, que estavam na igreja muitas vezes, meu pai não colocou atrás da porta em cima do milho. Alguns estão na igreja ainda, graças a Deus. Alguns outros não estão mais na igreja. Mas é importante sabermos conversar, amados irmãos. Tem que ter comunicação. A falta de comunicação é muito grave. Muitos casais hoje em dia estão tendo um problema sério por falta de comunicação. Chega, trabalha o dia inteiro, fica fora, chega em casa, liga a televisão e fica lá assistindo, a hora vai passando, da hora de lá, vamos dormir, um beijinho aqui, um beijinho para cá, um vira para cá, outro vira para lá, o filho vai para a cama e não existe mais comunicação. A falta de comunicação atrapalha as coisas, e a nossa falta de comunicação com Deus também atrapalha a nossa vida espiritual. Deus, como nosso Pai Supremo, Ele quer nos abençoar, Ele quer estar presente na nossa vida, mas falta comunicação. Nós não comunicamos com Deus, nós parecemos aqueles pedintes, que só fica pedindo: Senhor, começa a oração já pedindo: Senhor, eu preciso disso, Senhor, me abençoa nisso, Muitas vezes é assim, mas não é assim. Não faça assim, não faça assim, Quando você for falar com Deus, quando você for falar com Deus como teu Pai, agradeça a Ele por tudo, agradeça a Ele pelo dia, pelo alimento, pelo pão de cada dia, agradeça a Ele pela vida que você está tendo, agradeça a Ele pela vida que Ele vai te dar, que vai ser melhor do que você está vivendo neste momento, O meu filho já aprendeu, meu filho já está esperto, pastor, tem 7 anos, ele já chega rodeando. Então, pai, como o senhor está? Está tudo bem? Está tudo em ordem, Se eu respondo uma coisa meio torta, ele sai de perto e volta depois. E aí, pai, está tudo bem? Melhorou? Não, pai, está bem, está assim. O que foi? Sabe o que é, pai? Não sei o que lá, o senhor está bonito hoje, pai. Aí começa a rodear, Aí eu digo: Tiago, o que você quer, Tiago? Ô pai, sabe o que é? Eu estava querendo isso. O coraçãozinho do pai aperta, e agora, a gente acaba sempre cedendo, ali, as vontades dos filhos, não é assim, irmão Nelson? Olhando na cabeça, a gente acaba cedendo algumas coisas, não, mas a maior parte das coisas assim também é com Deus, amados irmãos. Deus é o nosso maior Pai. Se o teu pai não te deu orgulho, se o teu pai terreno não te deu orgulho, se o teu pai terreno abusou de você, se o teu pai terreno não te amou, saiba de uma coisa: o teu Pai Celestial te ama e tem te guardado até este momento. Ame a Deus acima de todas as coisas e você será feliz. E você, pai, tem a palavra de Deus no teu coração. Tem a palavra de Deus no teu coração.
cantada, né? Paulada, tem gente que dá reiada, né? Uma vez eu corri de um tio meu que pegou o rei para bater no filho dele e eu estava perto, eu falei, vou levar também, eu vou sair correndo, reiada e tantas outras coisas. Mas saiba de uma coisa, Deus é poderoso, o conhecimento traz liberdade, conheça o teu Deus, conheça a palavra de Deus, conheça porque ela liberta, ela quebra coração duro, ela quebra cervix dura, a palavra de Deus quebra a palavra dura, a palavra de Deus quebra, amados irmãos, as coisas duras desta vida, a palavra de Deus faz refrigério para a alma. Tenha a palavra de Deus em casa, pare de ficar ouvindo rádio, FM, um monte de coisa, ouça hinos espirituais, ouça, mostre para o teu filho, seja exemplo para o teu filho, seja exemplo dos fiéis. Deixa a palavra de Deus estar em tua vida e a tua casa será melhor. Os anos se passam. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava reclamando da vida, né? Estava reclamando dos filhos, né? Eu virei para ela no final de uma quase meia hora, ouvindo essa pessoa falar, eu virei para ela e falei, nossa, né? Que coisa, né? E como era a tua vida 10 anos atrás? Não, há 10 anos atrás eu aprontei tanto. E há 5? Nossa, há 5 anos eu também aprontei isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Então, tudo que você planta, você está colhendo agora. Mas eu estou na igreja. Isso não significa que você não vai colher. Isso não significa que você não vai colher. Nós temos que entender as coisas. É porque você mata alguém e depois aceita Jesus, que você não vai ser preso. Não é isso. É necessário entender, porque a palavra de Deus vai limpando para que você não faça tais coisas. Ela vai limpando para que você não participe das coisas do mundo, mas participe das coisas de Deus. E através das coisas de Deus, a tua vida espiritual vai crescendo. O Espírito de Deus, a chama do Espírito Santo vai crescendo na tua vida. Sabe por quê? Porque você vai se aproximando de Deus. Conheça Deus. Deixa Deus ser o teu guia, o guia do teu lar. Homem, você que se diz homem, seja homem. Seja homem para conduzir o teu lar. Seja homem para conduzir a tua esposa. Seja homem para conduzir o teu filho. Seja homem, porque Deus primeiro criou o homem e depois Deus criou a mulher. Mas isso não significa que você deve pisar em cima da sua esposa. Isso não significa que o teu filho é inferior a ti. Saiba de uma coisa, todos possuem o Espírito Santo de Deus, porque Jesus não morreu somente para o homem, Jesus morreu para que todos tenham vida, e a vida é abundante. A vida em Deus é abundante. É necessário estarmos diante do Senhor para que a sua palavra frutifique, cresça e a nossa vida seja abençoada. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer ser abençoado por Deus? Então deixa Deus ser o Senhor do teu lar. Mais uma vez, Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais. Que Deus possa nos abençoar mais e mais, segundo a sua palavra, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos colocar em pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Não, Toninho. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Graças a Deus. Maravilha. Maravilhoso Deus. Senhor Jesus. Sou feliz de fazer parte dessa festa. Meu Deus, meu coração não tem agradecimento pelo que eu estou vendo e ouvindo. O meu coração, Senhor. Senhor nosso Deus, abençoe ricamente o continuamento do trabalho do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. A igreja pode tomar assento? Moisés falou do Tiago pedir, né? 7 anos. Vai ver que fica uma marmanja igual isso aí, ó. Só pede coisa cara, irmão. Meu Deus. Irmão, está o Jorge do Ministério Belém cooperando conosco nessa noite. Onde está o Jorge? Fica em pé, Jorge. Está lá nosso irmão. Permaneça em pé no instante, irmão Jorge. Está também o Josenildo, pai do Antônio, do Ministério Belém. Está ali. Quem que é o Antônio? O Antônio? Ah, muito bem. Como que nós saudamos, igreja? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, viu, meus irmãos? Igreja, nós partiremos agora para as homenagens dos pais. Acreditamos que em 30 minutos aí, no máximo 40, encerramos. As crianças, ou melhor, os adolescentes, têm um jogral e também um louvor. Vamos lá então, os adolescentes. Meus irmãos, quem não participou da Santa Ceia ontem, por favor, ao término do culto, venha para a frente para participar. Queremos pedir à igreja, olha, igreja,
igreja, toda vez que vai servir a Santa Ceia, os que estão se confraternizando, que é muito bom se confraternizar, mas esquece que está tendo a celebração aqui da ceia na frente. Queremos pedir aos irmãos que ao término do culto procurem se manter num tom um pouco mais baixo para se confraternizar lá fora, para que os irmãos que possam participar da Santa Ceia aqui possam fazer com toda tranquilidade, tá bom, irmãos? Então quem não participou da Santa Ceia ontem, no final do culto, venha aqui no lugar da orquestra aqui para participar. Jogral e louvor dos adolescentes. Pai, tu és um homem
Graças a Deus. As crianças, tem poesia também? Onde está? Aline. As crianças. Depois das crianças também, os filhos da nossa irmã Eliette também têm oportunidade. Meus irmãos, algumas pessoas mandaram mais algumas coisas aqui depois. Não vai ser possível ouvir todos, viu? Não vai ter como. As crianças. Depois, os filhos da nossa irmã Eliette. Pelo suor na fronte, pelos braços cansados no fim da jornada, para que nada me faltasse. Obrigada, Pai, pelas noites em claro, quando o dinheiro era pouco, e mesmo assim nunca me abandonaste. Obrigada, Pai, por me castigaste quando eu estava errada, por tentar me mostrar o caminho da verdade. Obrigada, Pai, por tantas vezes desistir dos seus sonhos para realizar os meus, e abriste a mão das suas vontades para realizar os meus caprichos. Agradeço a Deus todos os dias por ter me apresentado como um Pai, o Senhor, para realizar. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe as nossas crianças. Os filhos da nossa irmã Eliette irão também fazer uma apresentação. Depois a orquestra já se prepara também para fazer a sua apresentação. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Falar em público, irmãos, já é muito difícil, mas falar do meu pai se torna muito mais difícil, porque pra gente, no lar e fora do lar, ele é um exemplo de homem honrado, de um pai maravilhoso, um esposo amoroso. Ele é um exemplo de lutador, de guerreiro, porque ele e minha mãe, eles lutaram, eles guerrearam por um plano, por um projeto que simplesmente era formado pela fé, pela esperança. E hoje nós temos a honra de participar desse projeto que é a nossa família, que Deus constituiu para eles, porque Deus confirmou isso na vida deles, e nós estamos muito felizes hoje, porque Deus escolheu o Senhor, Pai, para ser sacerdote nessa família. Nós o amamos muito. Esse hino que nós iremos cantar é um hino um pouco antigo, sua letra é um pouco antiga, mas foi o primeiro hino que nós louvamos na igreja, foi nos Dias dos Pais. Vem, João.
Glórias ao nome do Senhor. Deus abençoe. Família da nossa irmã Eliette. A orquestra tem uma apresentação especial também. Irmão João, o coral dá para ser em seguida? Não, tem que dar um... Coral não? Tá bom. Então a orquestra, adorando o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Depois da orquestra, a Viviane. Vivi. Tu que reinas acima
És o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho, és o brilho, és o brilho, molhar de Graças a Deus. Vivi, pediram para você fazer depois, tá bom? Então nós vamos ouvir o Batista. Pediu oportunidade também. Depois do Batista, a Mocidade e depois a Viviane, então. E aí encerramos essa participação. Glórias a Deus. Quantos irmãos com a Pai do Senhor? Antes de louvar, quero só deixar alguns versículos. Somente um. Quero só deixar alguns versículos aqui. Sendo hoje Dia dos Pais, deixar alguns versículos que está no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Versículo 1 e versículo 4, que diz assim: Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais, o Senhor, porque isto é justo. Do versículo 4: E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e demonstração do Senhor. Dizer que hoje é Dia dos Pais, eu quero desejar parabéns a todos os pais e dizer aos filhos que aproveitem os pais que vocês têm. Não esperem chegar a esse tipo de data para valorizar o pai que você tem. Valorize o pai todos os dias. Valorize o seu pai todos os dias, em cada minuto, em cada segundo. Faz dele o seu herói, porque o pai é pai. E quando perdemos o pai, acabou, não tem como lamentar nem chorar, porque não volta. Então aproveite o máximo. Dizer aos pais também que estão de parabéns pelo vosso dia e que amem os vossos filhos. Ajude os vossos filhos naquilo que for necessário. Que Deus possa abençoar vocês.
Jesus consecrou. Por isso devemos ao Pai do céu. Porque vivias filho do pecado, eu sei. Amor de minha vida e não ter você. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. A minha novela, a escuridão. A igreja, Graças a Deus. Deus abençoe nosso irmão Batista, uma família tão longe lá em Moçambique, onde nós temos um trabalho missionário no continente africano. Graças a Deus. Deus abençoe nosso irmão. A mocidade tem a oportunidade do jogral e também do louvor para fazer a apresentação. Glórias a Deus. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não esconderemos aos nossos filhos. Hoje, Dia dos Pais, viemos prestar uma singela homenagem aos papais desta igreja. Homenagem esta que está fundamentada na palavra de Deus, que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e sejas longa sua vida sobre a terra. Efésios 6, 12 e 3. Eis porque aqui estamos. Não somente para agradecer aos nossos pais, a quem tanto devemos, mas também para render a nossa gratidão a Deus por ter nos dado pais honestos, trabalhadores e principalmente servos do nosso Deus bendito. Sim, feliz é o pai que teme a Deus e tem prazer em obedecer
Glória a Deus. Trago a minha homenagem para o papai operário. Ele parte bem cedo e chega bem cansado, trazendo para casa um largo salário. Trago a minha homenagem ao papai executivo, embora apareça sério, em cada cesso mistério, pois é bom e prestativo. Trago minha homenagem ao papai burocrata, cercado de documentos, não esquece um só momento da família que bem trata. Trago minha homenagem ao papai que é doutor. Ao deixar a faculdade, a sua especialidade desempenha com muito ardor. Trago minha homenagem ao pai do cristão. Ele, aos filhos, ensina a andar na luz divina e viver em oração. Trago minha homenagem ao papai que é pastor. Ele vela pela igreja para que ela sempre esteja aos pés do bom Salvador. Ao bom Deus agradecemos por nossos queridos pais. O Pai Celeste não falha e concede a quem trabalha sua bênção mais e mais. Perdoem, queridos pais, se não soubemos exprimir a contento todo o nosso carinho e gratidão. Uma coisa, porém, faremos: ajudados pelo Pai Celestial, procuraremos ser bons filhos e bons cristãos, orando assim no nome
Graças a Deus. Irmãos, nós estamos partindo para o final. Quero pedir desculpas à igreja, ao nosso pastor presidente pelo horário, mas é um dia tão especial e preparamos tantas coisas aí, né, irmãos? Fica difícil não ouvirmos. Graças a Deus. A Vivi? Graças a Deus. Meus irmãos, estão conosco também nesta noite o irmão Pedro, a irmã Tamires, Priscila, Rose, Rosiene e Jacira, do Ministério Belém. Onde estão esses irmãos? Fiquem em pé esses irmãos que estão conosco. Estão aí. Igreja, olha aí. Que grande cooperação conosco nessa noite. Como saudamos, igreja? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe. A Viviane, a mocidade, se tiver mais alguma apresentação junto aí, já aproveita para partirmos para o final, irmãos. Teremos agora em seguida o vídeo e encerramos o nosso trabalho. Eu salvo a igreja que a paz do Senhor. Menino que eu ia louvar, não vou louvar mais porque eu estudei do problema, mas ontem eu tinha te falado do meu pai, né? Que assim, sempre foi um pai bravo, né? Mas sempre foi o pai mais trabalhador que eu conheci assim no mundo. E há uns 30 dias atrás, a gente descobriu que ele teve 2 infartos e ia ter que fazer uma cirurgia do coração. E a gente ficou muito preocupado, minha mãe. E eu ficava a segunda noite pensando assim, meu Deus, o que vai ser de mim se eu não tiver meu pai? Porque ele é um exemplo assim para tudo na vida. Ele me ensinou que o trabalho, sobretudo, é o que deixa o homem assim ter um exemplo. E eu ficava todo dia orando, meu Deus, o que será de mim se eu não tiver meu pai nessa cirurgia? E a gente orou, buscou muito a Deus. E assim, Deus deu uma vitória muito grande.
Jéssica está entregando a lembrança para os pais, nós iremos já preparar aqui para o vídeo. Nós temos um vídeo, atenção irmãos e irmãs, foi pedido para as crianças, jovens, adolescentes mandar uma foto. Os que mandaram, acreditamos que todos que mandaram estão aí. Se porventura não estiver alguém, porque não conseguiu mandar ou por algum problema, os irmãos nos perdoem. A intenção é a homenagem, mas mesmo que você não estiver aí, se alguém não estiver aparecendo no vídeo, será homenageado da mesma maneira com os nossos parabéns aqui nessa noite, tá bom? Amém, irmãos? Os irmãos nos perdoem o horário, tá bom? Depois do vídeo, eu agradeço essa oportunidade, agradeço ao nosso pastor presidente pela oportunidade e em nome do Senhor Jesus, queremos que os pais continuem sendo abençoados. Vai ter som aí, Bruno? Vai? Muito bem. Vamos então. Aprove a Deus na vontade dele que o nosso pastor presidente não fosse pai físico, que o nosso pastor presidente não fosse pai natural, mas todos nós aqui sabemos perfeitamente que ele tem sido para todos nós aqui um grande pai. Não só para aqueles que têm os seus pais aqui ou que não têm, ou para aqueles que, como eu, já partiram dessa vida. Mas o nosso pastor presidente tem sido para todos nós um grande pai. Eu quero só perguntar para a igreja uma coisa. Aqueles que concordam com isso, levante a sua mão bem alta e dê um glória a Deus bem forte. Deus abençoe. Ao vídeo. Esqueci o que ouvi, eu decorei você, o seu olhar, seu jeito de andar, eu decorei você. Você é a cara do seu pai, como isso me faz bem. Feliz sou eu, o prêmio é meu, me orgulho em chamar você de pai. Feliz sou eu, o prêmio é meu, cresci, mas sei que vou levar você em mim pra sempre. Não esqueci o que ouvi, eu decorei você, o seu olhar, seu jeito de andar, eu decorei você. Dizem pra mim, você é a cara do seu pai, como isso me faz bem. Feliz sou eu, o prêmio é meu, me orgulho em chamar você de pai. Feliz sou eu, o prêmio
estava lá pra me abraçar. Quando eu precisei de um sorriso, você sorriu pra mim, me ensinou o que é ser feliz. Muitos anos se passaram e hoje ainda é assim. Meu amigo de verdade é você. Deixarei de amar você, Pai, como herdeiro desse amor, Pai. Tudo que me ensinou vou passar pros meus filhos, ensiná-los a amar, meu Pai. Muitos anos se passaram e hoje ainda é assim. Meu amigo de verdade é você, meu Pai, Pai. Nunca deixarei de amar você, Pai, como um herdeiro desse amor, Pai. Tudo que me ensinou vou passar pros meus filhos e ensiná-los a amar, meu Pai. Nada poderá quebrar nosso elo de amor. Eu vim de um sonho do seu coração. Nunca deixarei de amar você, Pai, como herdeiro desse amor, Pai. Tudo que me ensinou vou passar pros meus filhos, ensiná-los a amar, meu Graças a Deus. Queridos irmãos, nós estamos gratos ao Senhor por tudo quanto Ele nos tem concedido pelo seu tão grande amor. Vocês viram aí o tanto que vocês têm me feito emagrecer, né? Então, é isso aí. Eu sou muito feliz por tudo que o Senhor tem proporcionado para a minha vida. Tenho uma esposa maravilhosa, uma igreja maravilhosa e uma salvação que é maior do que todas as coisas. Nesses anos todos que a gente
vem servindo ao Senhor, tem cuidado de muita gente. E o Senhor sabe porque não nos deu filhos, mas temos a